Olha aí hoje, que paz, né? Hoje nós estamos aqui, a vida transformada de novo, né? Né, mãe? Boa tarde, irmãos, boa tarde. Nós tivemos a iniciativa de fazer um vídeo, conforme aquele vídeo que eu postei sobre a dependência química. Senti, né, que tínhamos que fazer um vídeo com a minha mãe, porque através do testemunho dela, muitas mães podem ser alcançadas, muitas esposas, muitas irmãs, o que ela passou com o filho na época da dependência química, na época dos problemas. Depois que a senhora ficou sabendo da situação, como que a senhora agiu? O que que a senhora teve de entendimento, assim? Eu vou buscar sobre a dependência química, eu vou conhecer o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer com meu filho. Então, foi muito difícil, um momento muito difícil para eu tomar uma decisão. Então, o Danilo ia e voltava, né? Ficava naquela coisa que eu falava, não, nunca mais ele vai usar. Aí depois ele tinha as recaídas. Então, teve um momento que eu falei, eu não posso mais esperar. Então, eu fui procurar clínicas. Em uma clínica, a pessoa que estava ali nos atendendo, ela disse, você perdeu o seu filho para as drogas. Este caminho não tem volta. Eu estava acompanhada do meu esposo e disse a ele, vamos embora, porque aqui não é o lugar que eu vou deixar o meu filho. O Senhor vai me indicar um lugar onde ele vai ficar, porque eu não perdi o meu filho para as drogas. Então nós procuramos vários tipos de ajuda, né? Nós fomos em psiquiatras, vários psiquiatras bons, né? Psicólogos, médicos, e algumas pessoas nos desanimavam, diziam que esse caso era um caso irreversível, que já tinha perdido para as drogas. Inclusive, quando a senhora começou, né, nessa fato de ter buscado a clínica, essa representante aí, essa responsável que veio atender, te desmotivando, né? Demais, Que né? que a senhora teria perdido seu filho para as drogas, né? Pelas palavras dela, eu acabaria ali, né? Sim. A sua vida acabaria ali. Então, Em uma clínica. mães, né? Mães, esposas, não desistam. Você não perdeu seus filhos para as drogas. Você não perdeu seus maridos para as drogas. Tem como reverter, tem como restaurar sua família. Hoje nós estamos aqui na fazenda, nos divertindo, em comunhão com a família, né? Nós estamos com comunhão e temos uma vida hoje saudável, uma vida curada, uma vida limpa, uma vida caminhando com Cristo, né? Entendendo as nossas limitações que nós temos. Eu tenho várias limitações e eu preciso entendê-las, eu preciso entrar para dentro de mim e olhar e entender onde eu posso ir, onde eu não posso ir, né? O que a senhora pode dar? Uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, que fez a senhora não desistir para essas mães, para essas esposas que estão nos assistindo e que tem um marido, um filho que está com problema de droga? O que a senhora pode dizer para elas, para que elas tenham força, para que elas não desistam do seu propósito, não desista da sua vitória, né? Por tudo que eu passei, assim, e pela experiência que eu obtive, eu vi que as famílias hoje, elas precisam saber da causa, ir lá na raiz, sabe? Para tratar na raiz, porque não adianta o seu filho ser liberto, mas continuar os erros que estão no lar. O que leva o teu filho às drogas, né? Por que que ele buscou este caminho? O Danilo, ele já tinha 28 anos quando eu descobri. Quantos anos? 27, né? 27, 28, né? 27 anos quando eu descobri. Então já era um filho que já era independente. E nem por isso eu falei, esse menino tem que se cuidar para lá, ele tem que resolver o problema dele longe de mim, porque eu não quero mais esse tipo de problema. Não. E não importa a idade do teu filho. O que você tem que ter é amor. Você tem que ter amor com o teu filho.
Você tem que entender que o teu filho, ele vai ter um monte de defeitos que precisa ser moldados novamente. E quando foi eu com o Danilo, meu filho, o que aconteceu? Eu pensava que eu tinha que trabalhar e dar tudo, suprir todas as necessidades deles, os gostos, dando, né, muitos presentes para eles, né, carro, né, com ele novo, ainda muito novo. E um dia eu escutei uma frase que me tocou muito e que dizia assim: tem um pai que é tão pobre, que só tem um dinheiro para dar para o seu filho. Isso. Então, não é dinheiro. Um lar não é a mãe trabalhando, o pai trabalhando para sustentar, para suprir as necessidades, né? E deixando a convivência, a mesa, o diálogo, o tempo com o teu filho, que o teu filho precisa, a correção, né? O trabalho que tem que pôr os filhos para ajudar em casa. Hoje as mães querem poupar os filhos, eu quis poupar meus filhos. Então isso daí afetou, largou, deixou eles com muito tempo ocioso, né? Muito tempo assim, né? Sem participar do dia a dia do lar. Vamos fazer uma comida, vamos fazer junto. Vamos lavar uma panela, vem aqui, vamos, né? Ó, você tem que colaborar, você tem que colaborar na cozinha, vamos ajudar, vamos estar junto. Arruma seu quarto, Arruma seu quarto, isso, né? passa tarefas, né? Que a pessoa vai crescer com tarefas, com obrigações em casa, no lar, que ele vai ter uma responsabilidade. Essa frase que a minha mãe falou sobre questão do dinheiro, só pra gente entender, os filhos não querem o dinheiro, ele quer sua atenção. Antes de um presente, ele quer atenção. Eu falando como filho, eu não me lembro, quando eu era criança, se o meu carro era um bom carro ou se era uma grande casa. Eu não queria isso. Eu só queria a presença dos meus pais, o carinho deles. Então, às vezes você fala, eu tenho que comprar um carro melhor, um carro maior, porque meus filhos chegou e tal, por conta dos meus filhos. Não, não é por conta dos seus filhos, é por conta da sua vaidade. Porque os seus filhos não precisa disso, ele precisa do seu amor. Então, assim, o que teve um pouco também de distúrbio foi a morte do meu pai, né, o falecimento dele. Nós sofremos um acidente, então eu perdi o destino e minha mãe não sabia como lidar com essa situação também. Então ela teve que vir trabalhar, cuidar das fazendas e mexer com isso, e deixou os filhos um pouco de lado. Nessa fase de deixar os filhos e achar que os bens materiais, dar um bom carro, dar boas roupas, dar uma escola boa, supriria a questão do amor, do companheirismo. Tanto que ela foi descobrir sobre o meu problema com drogas. Eu estava com 27 anos e eu já tinha usado, já vim em uso desde os 20 anos. Então, dos 20 aos 27, foram 7 anos contínuos, muito forte. E ela veio descobrir só 7 anos depois. Pra gente ver, assim, o tamanho do desligamento, né? Como estava desligado a questão de afeto, a questão de conhecimento, né? Dos filhos. Então, pais, não fiquem preocupados com isso, com o que você vai dar do bom e do melhor para o seu filho. Mas preocupe em dar amor, né? Amor. Dar carinho, conhecer, compreensão, diálogo, conversar, né? Todos os dias. Saber onde os filhos vão. Sim. Os amigos, o que tá fazendo, cobrar. E agora para os filhos que já são adultos, né? Eu falo para as mães que você tem que ter muito amor, muito amor com ele. Muita e uma paciência, perseverança. Né? Você buscar ter umas atitudes certas e deixar o amor de mãe um pouco e você ser um pouco dura. Não, você consciente a palavra, ser né? um pouco firme, né? Firme, um pouco firme, porque né? O coração nas de atitudes, mãe bate, né? E aí amolece. Então, assim, o filho vai estar com quando ele está na dependência química, ele já está com alguns distúrbios. Caráter, né? Muito Todo forte destruído. de caráter. Sim.
destruído. Então ele vem com mentira. Sim. Isso aí é batata mesmo, não? Manipulação, Não tem. né? Ele Ele manipula. manipula o tempo todo. Sim. Acredite que o seu filho pode ser transformado, mas não caia nas manipulações dele. Então, tudo tem que ser no seu controle e não no controle dele. Mamãe, não deixe ele ter o controle de nada, Sim. porque ele está incapaz agora. Sim. No momento da recuperação. As decisões no dele momento- levou ele àquilo, né? É. Se às vezes a minha mãe achava que eu ainda tinha capacidade. Confiava. Confiava. Só que eu não tinha. Por quê? Porque as minhas decisões me levaram àquele lugar. Então, se as minhas decisões me levaram ao uso de droga e à dependência química, então eu não tinha como ter decisões Não, corretas. é. Porque se eu tivesse decisões corretas, eu não estaria ali. Você queria, né? Eu queria, mas não tinha. Você não dava conta Sim. naquele momento, né? Sim, a maior coisa da droga o que acontece? A gente perde o amor próprio. Então, quando você perde o amor próprio, como você pode amar a sua família, os seus irmãos, a sua esposa, né? Então porque você não se ama. Você está fazendo mal para você mesmo. Então você perdeu aquela identidade. Quando a pessoa chega nesse nível de dependência química, ela perdeu toda a identidade dela, toda a autoimagem dela. Então ela tem problema com várias coisas, né? A inteligência emocional dela tá toda afetada, abalada. O nível espiritual dela tá todo destruído, as emoções, a saúde. Então tudo nela tá descompensado. Os valores são outros, Os valores, né? Aí muda todos os valores. Tudo. Então para ela voltar, né? Voltar a ser uma pessoa normal vai levar um tempo, Sim. né? Leva um tempo e você tem que estar atenta a isso. Sim. E você tem que buscar, perseverar e buscar. E eu fui buscar nesse tempo com oração. Eu fui mesmo aos pés do Senhor, eu deixei tudo, deixei o meu trabalho e dediquei um tempo. E aí é um momento muito forte, porque o que acontece? Só para a gente explicar isso daqui. Se a pessoa que tem problema com a dependência química, defeitos de caráter, se ela não quiser se recuperar, se ela não quiser melhorar, não tem como. Você pode ajudar, mas se ela não tiver a esperança e o desejo de melhorar, o desejo de parar de usar droga, o desejo de ter uma vida melhor, não tem como. Você vai, vai jogar pérolas aos porcos. Você vai dar murro em ponta de faca. Mas o que é o mistério dessa situação toda? É a oração. Porque quando uma mãe ora, quando uma mãe coloca o seu filho diante de Deus, o Espírito Santo faz com que ele mude essa chave. Faz com que ele toque no coração dele e ele tenha vontade de mudar. Né?